Apoio Cultural Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Instituto de Ciência e Tecnologia Kepp e Pacheco, mantenedor das Faculdades Trilógicas Kepp e Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos. Livraria Próton. Olá, caros telespectadores do nosso programa Stop a Destruição do Mundo. Nós estamos aqui tratando de uma ciência, totalmente inovadora. É uma ciência que trabalha com fatores energéticos e espirituais o tempo todo, Considera o ser humano sob um ângulo completamente diferente. Então, o Dr. Kepp desenvolveu um setor da ciência que se chama psicohematopatologia. O que quer dizer isso? Quais que são as alterações e doenças que aparecem no sangue e que têm relação com as nossas emoções. Então, neste livro, veja bem, o título do livro é Teologia Trilógica Científica. Veja bem, então você vai pensar que esse livro vai tratar de assuntos que se tratam nas igrejas, mas não é nada disso. Então, veja aqui, por exemplo, os temas que Kepp trata aqui. Um capítulo, por exemplo, a origem de todas as doenças reside no fator psicológico. A orientação bacteriológica de Pasteur é totalmente invertida. Esse é outro capítulo. Os grandes gênios cometeram erros fatais para a humanidade. E aqui, Dr. Kepp trata de Pasteur, Einstein, Adam Smith, Karl Marx, Charles Darwin, Sigmund Freud, entre outros. E dentro desses outros capítulos, ele trata dessa questão da nossa realidade transcendente. Fala, a ligação do ser humano com a transcendência é indefectível. E também aqui, neste livro, Kepp trata dos assuntos dos microsimas e dos energuinos, como ele chama, é neste livro aqui. E como que esses elementos atuam dentro do nosso sangue, podendo causar grandes perturbações por causa das emoções. Então, veja só, Dr. Kepp, o senhor gostaria de entrar nesse assunto hoje da psicohematopatologia, trazendo essa questão dos exames que são feitos no microscópio de campo escuro? Que aqui esse seu livro trata muito sobre isso, Este livro. Eu queria mostrar, por exemplo, um exame de sangue. Veja o sangue dessa pessoa. Aí, isso é um sangue sem glóbulos vermelhos ou brancos. É tudo misturado, como se fosse uma pasta. Veja na questão, por exemplo, da esquizofrenia, da depressão, da mania, na questão assim de doença grave, o sangue da pessoa se torna todo misturado. Agora, o erro que a ciência tem feito nesse sentido é achar que a pessoa primeiro sofre do corpo, Sofre do sangue assim misturado, pastoso, e chega ao cérebro. E não que o que chega ao cérebro já é uma energética ruim. Então, eu posso dizer o seguinte, olha, eu escrevi um livro, O Reino Divino. Esse reino divino é o paraíso que o mundo tinha, que é feito direto por Deus, e tinha anjos, e tinha o próprio Deus. E pelo histórico, a gente sabe que
Eles não quiseram esse reino divino e até agora continua no reino que não é divino, no reino, vamos dizer, aqui a Terra, a parte, vamos dizer, que a gente vive, é mais um reino da confusão, o reino da doença, pode dizer, o reino do diabo, né? Então, temos que tomar consciência disso. É o que nós estamos fazendo, é o possível para, por exemplo, ajudar a medicina, né? Que sentido, né? A medicina trata até agora do corpo e não trata do espírito. Tentaram fazer, desde 100 anos atrás, um estudo da patologia assim, psíquica, chamado psicossomática, mas não foi para frente. Então, pouco a pouco, eles foram deixando de lado por influência da inversão, né? E até agora, a parte psíquica, que é a alma, né, não é estudada. Então, eu posso dizer o seguinte: primeiro, a pessoa fica doente na alma, fica doente no espírito dela, no pensamento, nas emoções, fica doente no que ela pensa, no que ela sente. O que é isso que ela pensa e sente que atrapalha? Por exemplo, a inveja, o ódio, a avareza, a preguiça, a questão de uma atitude assim de raiva, uma atitude contra o bem. Então, isso é o pensamento errado que depois atinge o corpo, é claro, né? Que não existe corpo mais alma, é uma coisa só. A questão é que se o indivíduo tem uma ideia errada, então o corpo está sofrendo essa ideia. Então a gente pode dizer que todos os campos, o campo da física, que é errado, porque a energia verdadeira não vem da matéria, vem do ar praticamente. No ar tem magnetismo. A gente é mergulhado no magnetismo, assim, que tem no ar. E esse magnetismo a gente não aceita, que é a energia da matéria, que é inferior ao ser humano. Então, não é que a gente veio do animal, é que a gente está caiu no reino animal. Em vez de ficar no paraíso, né? Eu escrevi esse livro, né? O Reino Divino. Em vez de ficar nesse reino divino que é o paraíso, que era o reino próximo aos anjos, a gente rejeitou e caiu no reino animal. Então, uma pessoa com grave doença, por exemplo, a paranoia, achar que todo mundo é terrível, que todo mundo é ruim, que todo mundo é de uma estirpe ruim, então essa pessoa está pensando de um modo errado, de acordo com os instintos. Agora, pensar que nós viemos do mundo dos anjos, que esse paraíso, né, reino divino, era praticamente quase semelhante dos anjos. A gente pode dizer que se foi criado, né, se Deus criou, ele criou isso. Agora, rejeitando o ser humano, rejeitando esse reino divino, ele fez um reino diabólico. Esse reino que a gente habita, né,
vivendo em guerras, em lutas, em dissensões, em fratricídios, homicídios, etc., etc. Vocês querem falar alguma coisa, doutora? Sim, isso que o senhor fala fica muito claro na medicina, porque até os anos 70 não tinha muito interesse em ver a espiritualidade. Mas a partir dos anos 90, depois que os senhores estiveram lá nos Estados Unidos, houve um aumento de 700% no interesse da medicina voltar para a espiritualidade. Porque o que eles notaram, né? Nós médicos percebemos que a pessoa sempre precisa um tratamento da alma. E embora nós não recebemos essa formação na faculdade, os próprios pacientes, eles pedem essa atenção. Então, hoje, várias universidades no mundo estão seguindo essa orientação que o senhor trouxe lá nos anos 80, levou para os Estados Unidos, e estão criando departamentos de espiritualidade e saúde para tratar os pacientes de uma forma integral, como é necessário para ter um verdadeiro tratamento e uma verdadeira cura. É interessante e fundamental ver o seguinte, que na questão do direito, né? A questão do direito é incrível, porque o direito antes do direito aqui novo da Idade Moderna, né? O direito mesmo da Idade Média, na Idade Antiga, o direito era ligado às leis divinas. Então, o direito era visto como algo humano e algo divino. Então, as leis do direito, antes dessas leis atuais, tratavam, né, das intenções da pessoa, mesmo que às vezes falhasse, mas era essa a intenção. Então, lendo Salomão, né, que escreveu muito sobre a questão do certo e do errado, a gente nota que Salomão é vamos dizer, da Bíblia antiga, era judaica, muitos mil anos até atrás, ele trouxe as leis que praticamente os judeus usavam e que fazia a verdadeira justiça. E agora as leis seguem a ciência invertida, né? Segue o anjo, o invertão, né? O anjo invertido, e essas leis não tratam mesmo das verdades que são fundamentais e que não pode ignorar as leis da vida sobrenatural. O que o doutor Rodrigo acha? Eu acho que, como nós havíamos já comentado, os pensadores, os ditos gênios da modernidade cometeram erros muito malignos e maléficos para a sociedade. No caso do direito, podemos fazer menção aqui a um pensador francês chamado Auguste Comte. Auguste Comte, ele diz nas suas obras que o problema, no caso do direito, seria permanecer ligado à teologia e à filosofia. Ele cortou com a metafísica e deu só ênfase no sintoma, no comportamento humano ou na lógica humana. Então vamos imaginar uma consequência invertida deste pensamento? Então nós podemos observar o ser humano somente pela sua conduta? Então nós vamos determinar o que é certo, o que é errado, na reiterada conduta do ser humano? Então, se o ser humano começa a fazer cada vez mais um tipo de conduta errada, passa a ser certa? O normal é certo? Então a gente só sabe as causas do comportamento na teologia, na vida psíquica.
na vida dos sentimentos. E só assim nós vamos conseguir fazer justiça. É com a visão integral da teologia, da filosofia e da ciência. Então, assim nós vamos restaurar a verdadeira justiça que existia no passado. Então, eu vou mostrar agora, em geral, o sangue de uma pessoa que consegue um certo equilíbrio, porque, em geral, né, eu escrevi um livro Sociopatologia, né, que é esse aqui, e esse livro de Sociopatologia é que mostra a patologia da vida social. Então, em geral, todas as organizações criadas, né, é para interesse particular e não para o interesse geral. Veja no quadro, né, uma pessoa mais ou menos equilibrada, né, como os glóbulos vermelhos assim são visíveis, são mais ou menos organizados. E mesmo assim não são perfeitos, porque a questão, né, da vida sanguínea, a questão do corpo, sofre, né, o pensamento, as ideias da pessoa. Eu gostaria, então, de mostrar o caminho da insanidade, né, que é o caminho da corrupção. Veja lá em primeiro lugar, Cláudia. É bom, né, Dr. Kepp? O senhor fez um livro só estudando a corrupção, né? E normalmente as pessoas imaginam que corrupção é uma coisa de político, né, de poderoso somente. A corrupção é a base da doença humana, né? Corrupção. Então vamos lá. A pessoa corrupta é a pessoa que só pensa em si e só realiza para si. Então a gente chama de pessoa egocêntrica, né? Pessoa que coloca a si mesma como praticamente o dono da humanidade, né? Aquele que acerta em tudo, que está com a verdade e não pensa que tem assim patologia, sabe, no tratamento psíquico. A maior parte das pessoas não tem a menor ideia, né, da patologia que tem. Então, o cientista, o psicanalista em geral, tem que, pouco a pouco, ir mostrando para a pessoa, que a pessoa é egocêntrica, que é egoísta, que é voltada só para o bem dela, que é contra o bem alheio, mostrar os defeitos para a pessoa cair em si e notar que é muito mais patológica do que ela pensava. Veja em segundo lugar no quadro o que eu escrevi. É a pessoa que só realiza para si. É a pessoa que quer, vamos dizer, ganhar bem, que quer ter poder, que quer ter, assim, toda a riqueza do mundo só para si e, no máximo, para a família, né? Então, são pessoas que são voltadas só para o próprio interesse e contra, praticamente, o interesse do mundo. Se a pessoa não tem interesse para ajudar o mundo, para ajudar a humanidade a melhorar, a se desenvolver, é uma pessoa doente. Se a pessoa é egocêntrica, só pensa para si, só quer para si, é pessoa doente. Então, toda doença tem essa questão do egocentrismo. E veja em seguida, né? Não ajuda o próximo. Que é isso que nós estamos tratando agora. A pessoa que não tem caridade, como é que fala? Veja que há uma certa relação, né,
entre as leis humanas e as leis, assim, vamos dizer, espirituais, né? Que veio lá dos gregos antigos, da civilização greco-romana, né? Que um pensador assim religioso, Agostinho, achou no século II, mais ou menos, ele achou que o que as leis dos antigos tratavam nesse sentido, né? Principalmente da civilização judaica, eram leis de acordo com as cristãs. Aí ele fez a união, né, das leis humanas com as leis divinas e teve um grande desenvolvimento a humanidade nesse tempo. Saiu, né, dessa vida instintiva para a vida superior. Em quarto lugar, né, Cláudia? O corrupto é o que não tem interesse pelo bem do próximo. Por exemplo, o indivíduo que ele não gosta, que teve um problema grave qualquer, daí ele fala, bem feito, castigo de Deus. É castigo de Deus. Deus não castiga ninguém. Bom, esse é o nosso conceito científico. Deus quer o bem para todos. Não quer o bem só para os que já têm o bem, quer para todos. E quer ajudar a todos. O nosso trabalho trilógico tem a intenção de ajudar, né, a toda a humanidade. Vocês acham que está ajudando? Então, Dr. Kepp, eu estava pensando aqui, né, que nós somos seres energéticos, né, e vivemos nessa troca, recebendo e devolvendo, né, a energia para o próximo, para o ambiente. Então, quando está naquela atitude de arrogância, inveja, esses maus sentimentos, maus pensamentos que o senhor fala, então há como assim um bloqueio na captação dessa energia, bloqueio na recepção e também um bloqueio na emissão, e o que traz as doenças, né? Então, se fecha no egoísmo, adoece, e só esse processo de conscientização das patologias, da arrogância, da inveja, é que pode fazer essa desobstrução dos canais de captação da energia, que trazem equilíbrio. Então, vamos ver agora, né, Selma, você que é da raça... como é que fala? Judaica. Judaica. Veja o que o Salomão, né, que é pensador judeu há muitos anos atrás, antes de Cristo, antes da civilização atual, né? Veja em quinto lugar o que ele pensava, né, Cláudia? O corrupto só pensa nas vaidades. Vaidades, vaidades, tudo é vaidade. Ele falava vaidade das vaidades, né? Tudo é vaidade. Todo o ser humano faz por vaidade. Então, veja que interessante. Essa já é um conceito assim, vamos dizer, da doença que o ser humano vaidoso traz, né? O vaidoso, como é que é, né? Ele é egocêntrico, ele tem aquela questão de achar que ele assim está acima de todos os outros, ele que está acima da lei, de tudo, né? Vamos ver o restante, então, agora. Sexto lugar, não corrige os erros. Pessoa que acha que não tem erro, né? Que é não errável. É pessoa que está fora da humanidade. Todo mundo tem erro. Em seguida... Omissão com o bem. Isso é evidente, né? Oitavo. Então, recusa em ser bom. O indivíduo que acha que ele tem que se vingar mesmo,
que outro fez o mal e ele tem que ir à desforra, coisa assim. E depois? Que não deseja o correto. Indivíduo que não pensa no bem, principalmente para o próximo e para os inimigos. E o último? Deixa o mal à vontade. Acha que pode pensar o que quiser, que pode desejar qualquer mal, que isso não tem importância, é invisível. Nenhum mal é invisível. Todos aparecem. Tudo que o ser humano pensa de errado aparece, principalmente na vida dele. Bom, chegamos no final. Até. Tchau para todos. Entre no mundo da consciência. Próton Editora. Mais de 44 anos publicando os livros de Norberto Kepp, psicanalista e cientista brasileiro, o mais original escritor contemporâneo do mundo, segundo o Centro de Pesquisa Científica Nacional da França. A cura para as doenças psíquicas, orgânicas e sociais. As descobertas da nova física e a tecnologia inovadora, premiada internacionalmente. A verdadeira espiritualidade. A desinversão do ser humano e da sociedade. Livros de ciência, filosofia e espiritualidade em 9 idiomas. Próton Editora. Abrindo as portas para um novo mundo. O que é a Millennium? Doutora Cláudia Benhart Pacheco, diretora das Faculdades Trilógicas, fala sobre a Escola de Línguas Millennium. Sabe que a escola de vocês, a escola de línguas que aplica o método psicolinguístico trilógico de Kepp, vocês estudam tudo dessa ciência, vocês usam em todas as aulas. Isso é uma universidade livre. Tem um aluno que acabou de falar, né? Eu vim aqui estudar inglês e eu tô numa universidade para a vida. Eu estou aprendendo a viver, eu estou aprendendo o que é a vida. Então, eu acho isso o que vocês já fizeram com dezenas de milhares de alunos que vocês atenderam e ensinaram. A grande mudança que já está se operando no interior das pessoas. Vocês estão preparando o mundo para esta era dourada, esperada, a era de paz tão esperada. Vocês estão preparando uma porção de gente para isso já. Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Aprenda sobre a vida em 8 idiomas, aulas online e presenciais com professores internacionais, matrículas abertas o ano todo.